Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina. É uma lição nova, é uma novidade aqui no meu canal. E a lição nova que tem como tema Lições de Fé no livro de Josué. É essa lição aqui, ó. Nós vamos falar de Josué, a história de Josué. Como Josué liderou o povo de Israel até a terra prometida. Moisés já havia morrido, né? E Josué ficou no lugar de Moisés, um novo líder de Israel. Nós vamos aprender a história dele. Josué foi um guerreiro de fé, que ele colocou tudo nas mãos de Deus. E Deus também falava com Josué. Como Deus falava com Moisés, também falava com Josué. Então essa é uma nova lição da Escola Sabatina. E essa lição começa agora em outubro, vai outubro, novembro e dezembro. É uma lição muito interessante. Nós acabamos agora o livro de Êxodo, onde nós aprendemos a história de Moisés, como Moisés, através de Deus, libertou o povo de Israel do Egito na escravidão de 400 anos. Nós aprendemos isso no livro de Êxodo. Nós vimos o cuidado de Deus com o povo de Israel no deserto, cuidando do povo, de dia numa nuvem, para não deixar o povo passar calor, e de noite Deus ficava uma tocha de fogo, para aquecer o povo, porque de noite no deserto é muito frio. Nós aprendemos também no livro de Êxodo a construção do tabernáculo, como construir o tabernáculo, que o povo levou ofertas para o tabernáculo, que Moisés precisou falar para o povo parar de levar ofertas. Nós aprendemos muita coisa. E nós vamos aprender aqui sobre o livro de Josué também, como Josué guiou o povo até a terra prometida. Como Deus foi com o povo na terra prometida, através de Josué. Está muito interessante essa lição. E hoje nós vamos estudar a lição 1, Mas antes de nós estudarmos a lição 1, eu quero fazer uma pequena introdução para vocês. Aqui nas lições de fé do livro de Josué, que fala assim: o livro de Josué marca a transição da liderança de Moisés para a de Josué. Começa com a história de Israel entrando na terra prometida e termina com eles se estabelecendo naquele território. Então, a promessa de Deus era o quê? Que deu para Josué: que o povo entrasse na terra prometida, que o povo habitasse na terra prometida. Aqui Josué, de fato, enfrentou um grande desafio: dar continuidade ao trabalho de Moisés. O que Moisés começou, Josué iria terminar o trabalho de Moisés, o grande líder do povo de Deus. Mas isso foi apenas o começo. Josué deveria fazer o que Moisés nunca havia feito: levar a nação, depois de 40 anos no deserto, a atravessar o Rio Jordão e entrar em Canaã, segundo a promessa que Deus havia feito aos patriarcas vários séculos antes. Deus disse a Josué, falou assim: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você, todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então, Moisés havia morrido, Deus escolheu Josué para liderar o povo de Israel para entrar na terra prometida. Então essa foi a promessa de Deus que deu para Josué. Moisés não entrou na terra prometida. Não entrou. Deus apenas mostrou para Moisés a terra de Canaã. Deus mostrou: olha, Moisés, esta é a terra que os filhos de Israel vão entrar, que Josué vai entrar e Caleb. Você não vai entrar, Moisés.
Por que Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele desobedeceu a Deus. Deus falou para ele assim, Moisés, toque na rocha. Mas Moisés, ele não tocou na rocha. Moisés estava tão cabeça quente com aquele povo que reclamava de tudo. Moisés ficou de cabeça quente de tanta reclamação do povo, que Moisés, ele não tocou na rocha, como Deus falou para ele. Moisés bateu na rocha, feriu a rocha. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Deus passou a liderança de Moisés para Josué. Deus escolheu Josué para liderar o povo até a terra prometida. Então essa é uma pequena introdução que eu estou falando para vocês. Nós vamos aprender aqui a história de Josué. Como Josué foi um guerreiro que liderou o povo de Israel até a terra prometida. Então, aqui a lição de número 1 tem receita para o sucesso. O que é receita para o sucesso? É você ser bem conhecido no mundo, ser famoso. Essa é a receita para o sucesso? Não. Qual que é a receita para o sucesso? Nós vamos ver aqui na lição 1, das lições do livro de fé de Josué. E o verso para memorizar, ou verso áureo, como vocês preferirem, está aqui em Josué 1, verso 7, que diz assim, 1 verso 7, diz assim, seja forte e muito corajoso. É aqui Deus falando para Josué que ele tem que ser forte e corajoso, porque você vai... É 1,7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Qual que é a receita para o sucesso que Deus falou para Josué? De Josué guardar a lei de Deus. Se Josué obedecesse a lei de Deus, ele ia ser o quê? Ele ia ter sucesso. Se ele guardasse a lei, obedecesse a lei como Josué obedeceu, por onde que ele passasse, Deus estaria com ele. Deus ia estar na frente de Josué, ajudando Josué. Por isso que Deus fala aqui, seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela, guarde ela, obedeça. Para ter sucesso na vida é obediência a Deus. Obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. O livro de Josué trata de novas possibilidades. Moisés, que liderou Israel por 40 anos, estava agora no passado. Quer dizer, Moisés morreu. A saída do Egito e as peregrinações marcadas por rebelião e teimosia haviam terminado. Uma nova geração disposta a obedecer a Deus estava pronta para entrar na terra prometida, não como uma expectativa a ser cumprida, mas como uma possibilidade a ser vivida. Então, a parte de sábado foi assim. Josué ficou no lugar de Moisés para liderar o povo. Moisés aqui liderou Israel por 40 anos. Depois, Moisés morreu e a liderança foi para Josué. Josué ia ter essa responsabilidade de liderar o povo até a terra prometida. Vamos aqui para a parte de domingo. Um novo Moisés. Quem que é esse novo Moisés? É Josué. Josué foi um novo Moisés.
para liderar o povo. Aqui em Josué, capítulo 1, verso do 1 ao 9, vamos ler. Josué fica no lugar de Moisés. Olha o verso 1. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, que é Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Então Deus estava falando, como eu fui com Moisés, Josué, eu vou ser com você. E os inimigos que você for para guerrear, você nunca será derrotado, porque eu estarei com você, Josué. Eu te ajudarei, Josué. Eu vou estar contigo nas batalhas. Vocês lembram daquele episódio que Moisés, Ur e Arão foram ao monte? Que Moisés falou assim para Josué: Josué, junte todos os homens e vá guerrear contra os amalequitas. Você deve saber dessa história, que Moisés levantou o cajado dele para o alto e o povo de Israel estava ganhando a luta. Estavam indo bem. Quando Moisés abaixava o cajado, que ele estava sentindo canseira, os amalequitas começavam a ganhar a guerra. E Ur e Arão sentaram Moisés, porque Moisés estava cansado, levantaram o braço de Moisés para o alto e o povo de Israel ganhou a guerra. Então isso nos mostra quem que é o líder de Israel. Quem que estava sendo o líder de Israel de verdade? O próprio Deus. O próprio Deus que deu a vitória para o povo de Israel contra os amalequitas. Então, por isso que Deus falou, como eu fui com Moisés, eu vou ser com você, Josué. Eu nunca o abandonarei. E olha o que fala no verso 6. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo, quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Verso 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Então, qual que é a receita para o sucesso para nós hoje? É obedecer a Deus, guardar a lei de Deus. Deus falou assim, quem guarda a lei de Deus é abençoado. Se nós lermos Deuteronômio 28, Deus fala de bênçãos, de guardar os seus mandamentos, de obedecer a sua lei. Então, quem guarda a lei de Deus é abençoado. Por isso que Deus fala para Josué, Josué, não se desvie dela, que você terá sucesso em qualquer lugar que você for. E o verso 8, fale sempre do que está escrito no livro da lei. Então, Deus está falando para Josué, fale para o povo também guardar a lei. Fale da lei. E também estude esse livro dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Então, a receita para o sucesso é a obediência a Deus. Obedecer a sua lei, que é os 10 mandamentos. Nós temos que guardar os 10 mandamentos de Deus para nós termos sucesso. Sucesso não é você ser reconhecido. Eu sou famoso, eu sou reconhecido ao mundo inteiro. O verdadeiro sucesso é a obediência a Deus. E o verso 9. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus,
Estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Deus ia estar com Josué para onde ele fosse. E Deus está conosco para onde a gente for. Deus sempre está do nosso lado. Deus sempre está conosco, nos guiando, mostrando para você, através da sua palavra, o que é certo e o que é errado. Se nós guardarmos a lei de Deus, a obediência a Deus, nós teremos sucesso em tudo que a gente for fazer. Seja no trabalho, numa prova que você for fazer, a gente vai ter sucesso. É a obediência a Deus. Então, Josué terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era, de fato, um novo Moisés. Quem foi que escolheu Josué? Deus. Porque Deus viu em Josué coragem. Deus viu em Josué atitude. Deus viu em Josué que ele era um homem fiel a Deus. Por isso que Deus escolheu Josué para liderar o povo de Israel até a terra prometida. Na pergunta número 1, que eu esqueci de ler para vocês, por que é relevante que o livro de Josué comece lembrando uma promessa relacionada ao que aconteceria após a morte de Moisés? A escolha de Josué. Como eu sempre falei, que Josué ia terminar o trabalho de Moisés. Que Josué era um novo Moisés. E aqui na pergunta 2, que é em Êxodo 33, nós vamos ler Êxodo 33, 11, Números 14, verso 6, o verso 30 e o verso 38, e o capítulo 27, verso 18, e o capítulo 32, verso 12, e Deuteronômio, capítulo 1, verso 38, e o capítulo 31, verso 23, e o capítulo 34, verso 9. O que esses textos nos dizem sobre Josué? Vamos ler Êxodo 33, verso 11. Êxodo 33, verso 11. Nós vamos ler. 33, verso 11. Diz o seguinte: O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento, porém Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Então, qual que era a função de Josué? Josué era auxiliar de Moisés. Por onde Moisés ia, Josué estava com ele. Vocês lembram como Moisés subiu ao Monte Sinai? Josué acompanhou Moisés, só que Josué não subiu ao monte. Josué ficou ali esperando Moisés. Então a função de Josué era auxiliar. Aqui já estava mostrando que Deus estava preparando Josué para ser o novo líder de Israel, no lugar de Moisés. Moisés estava ensinando a Josué a como liderar o povo. Moisés estava mostrando para Josué o que ia ser como líder, de ser como líder. Moisés estava mostrando. Então, por isso que Josué acompanhava Moisés em tudo que ele fazia. Vamos para Números 14, verso 6. Números 14, verso 6. Diz o seguinte: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, 2 dos líderes que haviam espionado a terra, rasgaram as suas roupas em sinal de tristeza. Por que Josué e Calebe rasgaram as suas roupas de tristeza? Porque eles foram até a terra prometida, ele e os 10 espias que Moisés enviou lá. Josué e Calebe, total de 12 espias. E quando eles voltaram, os espias falaram: como que a gente vai matar aqueles gigantes que estão lá na terra?
Aqueles gigantes vão nos matar. A gente não vai conseguir tomar posse da terra. Por isso que Josué e Caleb rasgaram as vestes de sinal de tristeza por causa da incredulidade do povo, por causa da falta de fé do povo, daqueles espias que estavam ali, que estavam desanimando o povo. Por isso que eles rasgaram as suas vestes. Agora, o verso 30 de Números 14. Olha o verso 30. Diz o seguinte: eu jurei que os faria morar lá, mas nenhum de vocês entrará naquela terra, a não ser Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus falou assim, todo este povo que está aí não vai entrar na terra prometida, por causa da incredulidade deles. Só vai entrar na terra prometida Josué e Caleb, porque eles acreditaram na promessa, eles têm fé, eles vão entrar, Deus falou, mas vocês não. E o verso 38, dos 12 homens que foram espionar a terra, somente Josué e Caleb ficaram vivos. Somente os dois ficaram vivos. Somente Josué e Caleb, que foram espionar a terra, ficaram vivos. Os outros todos morreram. Agora vamos para Números 27, verso 18. Números 27, verso 18. Olha o que diz na palavra de Deus. 27, verso 18. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, que é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele. Então Deus falou para Moisés: Moisés, chame lá Josué, porque ele é um homem competente, e ponha as mãos sobre ele, que eu vou encher Josué do Espírito Santo. Josué vai ficar no seu lugar, Moisés. Ele que vai liderar o povo de Israel. E número 32, capítulo 32, verso 12. Olha o que diz aqui. Verso 12. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Num, continuaram fiéis ao Senhor. Somente Josué e Caleb continuaram sendo fiéis ao Senhor. Eles tinham fé. Eles acreditaram que Deus ia dar a terra para eles. A fé, isso é importante. Nós temos que ter fé em Deus. Acreditar em Deus. Nós temos que ter fé. A fé tem que ser uma fé inabalável. Uma promessa que Deus falou também na Bíblia é a sua volta. Nós temos que ter fé que Jesus vai voltar a esta terra para buscar a sua igreja. Como Josué e Caleb foram fiéis ao Senhor, nós também temos que ser Josué e Caleb, ser fiel ao Senhor, acreditar nas promessas do Senhor. E uma promessa que eu acredito é a volta de Jesus, que ele vai voltar a esta terra para buscar a sua igreja. Aquelas pessoas fiéis. Jesus vai vir buscar pessoas fiéis a ele, que acreditam na promessa. Como Josué e Caleb foram fiéis, queriam tomar posse da terra prometida, que Deus ia dar a terra prometida para Josué e Caleb. Agora nós vamos para Deuteronômio 1, verso 38. Capítulo 1, verso 38. Capítulo 1, verso 38. Olha o que diz aqui. O seu ajudante, Josué, filho de Num, é que vai entrar. Anime-o
pois ele vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Então Deus falou para Moisés: Moisés, anime Josué, porque é ele que vai comandar este povo para a terra prometida. É ele que vai comandar, é ele que vai ser o líder. Anime-o ele, Moisés. Anime o seu ajudante, porque é ele que vai comandar o povo de Israel na conquista da terra. Então Deus mandou que Moisés animasse Josué. E o capítulo 31 de Deuteronômio. Capítulo 31 de Deuteronômio. 31, verso 23. Diz o seguinte: o Senhor falou com Josué, filho de Num. Lhe disse, olha o que Deus falou para ele: seja forte e corajoso, você comandará o povo na conquista da terra que prometi dar a eles, e eu estarei com você. Então Deus falou: olha, Josué, eu estarei com você. Seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. Você que comandará o povo na conquista da terra prometida. Não se desanime, porque eu estarei com você, Josué. Em Números 34, verso... Deuteronômio 34, verso 9. Olha que diz: Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, que assim ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. Então, quando Moisés ele colocou as mãos através de Deus, quem encheu Josué de Espírito Santo foi Deus. Moisés impôs as mãos sobre Josué e Josué ficou cheio do Espírito, ficou cheio de sabedoria, porque Deus deu sabedoria para Josué. E os israelitas, eles cumpriram todas as leis do Senhor, que Deus lhe tinha dado por meio de Moisés. As palavras de abertura do livro de Josué lembram o leitor dessa promessa e, ao mesmo tempo, criam uma expectativa de seu cumprimento. Embora tivesse morrido, Moisés ainda ocupa grande parte do primeiro capítulo. Seu nome é citado 10 vezes. Quer dizer, o nome de Moisés é citado 10 vezes, enquanto os de Josué apenas 4. Moisés é chamado de servo do Senhor, enquanto Josué é referido como auxiliar de Moisés. Levaria uma vida inteira de obediência a serviço fiel para que Josué recebesse o título de servo do Senhor. Então Josué levou uma vida inteira de obediência para depois receber o título de servo do Senhor. Então Josué estava sendo preparado para comandar o povo de Israel até a terra prometida. Como eu vou falar para vocês agora aqui também, nós temos que ficar preparados, nos preparar, ficar preparados para a volta de Jesus. Todos os dias é um preparo para a volta de Jesus. Como Josué levou uma vida inteira para se preparar para receber o título do servo do Senhor. E nós também temos que nos preparar para a volta de Jesus. Olha o que diz aqui, olha que interessante. Mesmo que o primeiro capítulo de Josué apresente a transição entre os dois grandes líderes de Israel, o personagem mais importante é o próprio Senhor. Então, o personagem mais importante era o quê? O próprio Deus, o próprio Senhor, cujas palavras abrem um livro e cuja direção é o seu tema principal. Não há dúvidas sobre quem é o verdadeiro líder de Israel.
Quem que é o verdadeiro líder de Israel que estava ali com Josué? Era o próprio Senhor que estava liderando Josué através dele para a conquista da terra prometida. Deus falou: Josué, estarei com você. Não fique preocupado, porque eu estarei com você. Eu vou te ajudar, o povo e você, a entrar na terra prometida. Parte de segunda. Atravesse, tome, divida, sirva. Como eu já li para vocês, Josué capítulo 1, que vai falar aqui também. Em Josué capítulo 1, o que esse primeiro capítulo nos mostra sobre como o livro de Josué está dividido. O primeiro capítulo de Josué serve como uma introdução a todo o livro. Ele está dividido em 4 partes. Qual que são essas partes? São o quê? A primeira é a travessia, que o povo de Israel atravessou o Jordão. A segunda é a conquista, que eles conquistaram a terra prometida. A terceira, a divisão de terra, que eles dividiram a terra. E o quarto, o serviço por meio da obediência, da lei, que eles tinham ser obedientes a Deus, guardar a lei de Deus. Então o livro de Josué está dividido em 4 partes. Atravesse, eles atravessaram o Jordão, tome, quer dizer, conquistaram a terra prometida, divida, eles dividiram a terra, e sirva, que é o quê? Obediência à lei de Deus. Deus confia a Josué uma tarefa específica relacionada à conquista de Canaã. A cada tarefa a ser concluída com sucesso é reconhecida mais tarde no livro. A partir daí, a responsabilidade de manter a terra estava nas mãos dos israelitas e só poderia ser realizada pela fé verdadeira e pela obediência que dela resulta. Então o povo tinha que ser obediente ao quê? À lei de Deus. Para o povo e Josué ter sucesso, era obediência à lei de Deus. Foi o que o povo fez e Josué também. Por isso que eles conquistaram a terra prometida através de Deus, por causa da obediência à lei de Deus. Foi assim que sempre aconteceu em toda a história sagrada e continua assim hoje. E como que vai ser assim hoje? A descrição do povo de Deus no tempo do fim, em Apocalipse 14, verso 12, transmite a ideia. A fé no que Deus fez por nós deve nos levar à obediência. Então, a fé é obediência. Em Apocalipse 14, verso 12, qual que é a nossa obediência a Deus? Vamos ler esse verso em Apocalipse 14, verso 12. Último livro da Bíblia. Apocalipse 14, verso 12. Diz o seguinte: isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, nós temos que ser um povo de Deus, fiéis a Jesus e obedecer os mandamentos de Deus, que é a lei de Deus. A lei que Deus passou por Josué é a mesma lei que Deus nos dá hoje, que são os 10 mandamentos. Deus vai vir buscar a sua igreja, um povo obediente, um povo fiel a Jesus. Deus não vai vir buscar pessoas desobedientes. Porque as pessoas desobedientes, as pessoas que não creram, vão ficar aqui nesta terra. Não vai subir para encontrar Jesus nos ares. Então, Deus tem um povo obediente aqui nessa terra. Deus tem um povo que obedece aos seus mandamentos. Tem que ser um povo fiel e um povo obediente.
herdeiros da promessa. Olha o que diz na parte de terça-feira. Em Josué 1:2, o Senhor disse ao líder de Israel que daria a terra a eles. Por outro lado, no verso seguinte, o texto hebraico indica que Deus já havia concedido. Como entender isso? A terra prometida era uma dádiva do Senhor, o seu verdadeiro dono. Em Josué capítulo 1, verso 2 e 3, encontramos duas formas diferentes do verbo dar, que revelam dois aspectos importantes da herança da terra. A primeira forma expressa o processo de dar a terra. Apenas os territórios da Transjordânia haviam sido ocupados por Israel. A maior parte da terra prometida ainda não havia sido tomada. Em Josué capítulo 1, verso 3, o verbo é usado em sua forma verbal perfeita, dando a impressão de que a terra já havia sido dada a eles. Quando Deus é o sujeito de tais ações, a forma gramatical é chamada de pretérito profético. O que Deus promete em sua palavra é tão seguro que podemos confiar nisso, como se essa realidade já tivesse se cumprido. Então, o que Deus promete na sua palavra, Deus vai cumprir. Se Deus prometeu voltar a essa terra, Deus vai cumprir no momento certo, na hora certa. Por isso que eu já falei, vamos se preparando cada dia para a volta de Jesus. O verso 3 utiliza palavras no plural. Puserem vocês, portanto, a promessa não era dada apenas a Josué, mas a cada um do povo de Israel. E o fato de que Deus havia feito essa promessa a Moisés mostra que Deus estava dando continuidade às suas ações. Além disso, o termo hebraico kol, traduzido como todo, toda, todos, é repetido várias vezes no primeiro capítulo, expressando a totalidade e integridade essenciais para atingir o propósito dado a Josué. O sucesso na conquista futura da terra prometida dependia de um alinhamento perfeito entre Deus, Josué e o povo de Israel. Que dependia do que do povo? De obedecer a Deus, obediência a Deus. A pergunta aqui 4, em Josué capítulo 1, versos 4 a 6 e Hebreus 6, verso 17 e 18. Naquele momento, a terra prometida era apenas uma promessa, mas Deus a chamava de herança. O que significa ser herdeiro das promessas de Deus? Vamos lá para Hebreus capítulo 6, verso 17 e 18. Abra aí a sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 17 e 18. Vamos ver as promessas aqui de Deus. Ao verso 17, diz o seguinte: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que lhe havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Então Deus falou assim: Josué, você vai conquistar a terra prometida. Deus decidiu. Deus não mudou a sua decisão. E o povo de Israel entrou na terra prometida. Se Deus decidiu, ele cumpre. Deus não muda. Deus, ele cumpre a promessa que ele falou. E o verso 18 diz assim: portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. O que Deus fala, ele cumpre. Deus não pode mentir. O que Deus fala, ele vai cumprir. E assim, nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados em nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Então, Deus não mente, Deus, ele não muda. Deus não muda e Deus não mente. Se Deus falou, ele vai cumprir.
Essa é a nossa esperança. E temos que manter firme nessa esperança. As promessas de Deus não são algo mágico ou místico. Elas não têm em si mesma o poder de garantir seu próprio cumprimento. A garantia de que elas se tornarão realidade está na presença de Deus que diz: estarei com você. De fato, a presença do Senhor foi essencial para a sobrevivência de Israel. Sem ela, os israelitas seriam apenas mais uma nação dentre muitas, sem chamado, identidade ou missão especial. A presença do Senhor era tudo de que Josué precisava para ser bem-sucedido. Então, a presença do Senhor para Josué queria tornar ele bem-sucedido. Era a presença do Senhor. Somente isso. E hoje a realidade continua sendo a mesma. E é por isso que Jesus nos faz a promessa de Mateus 28, 20. Qual é a promessa que Jesus nos faz em Mateus 28, 20? Vamos ler essa promessa de Jesus? Mateus 28, 20. Olha a promessa de Jesus. Diz o seguinte, 28, 20. E ensinando-os a obedecer tudo que tenho ordenado a vocês. Lembre disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus está conosco todos os dias até o fim dos tempos. Essa foi a promessa que Jesus nos fez. Jesus está conosco. O que Jesus fala? Quando 2 ou 3 estão falando de mim, eu estou no meio deles. Quando nós estamos falando de Jesus, Ele está no meio de nós. Se Jesus prometeu estar conosco, Ele está conosco todos os dias. Ele está do nosso lado. Essa é a promessa que Jesus nos fez. Nunca se esqueça dessa promessa. Deus, Ele não te abandona. São as pessoas que abandonam a Deus. Deus está do nosso lado a todo momento. Vamos para a parte de quarta-feira. Em Josué capítulo 1, dos versos 7 a 9. Porque o Senhor repetiu 2 vezes a Josué a necessidade de ser forte e corajoso. Por quê? Deus repetiu isso. Vamos ler Josué de novo, capítulo 1, para vocês entenderem. Nós temos que ler toda hora. Josué capítulo 1, verso 7 a 9. Olha o que diz aqui, olha o verso 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado. Nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Deus fala, seja forte e corajoso, seja forte e corajoso. Obedeça a minha lei, leia a lei para o povo. Para onde você for, você será bem-sucedido. Por isso que Deus falou para Josué 2 vezes, para obedecer a lei, a obediência. Seja forte e corajoso, porque eu estarei com você. No entanto, o chamado para que Josué fosse forte e corajoso não estava relacionado
apenas as estratégias de guerra. Força e coragem eram necessidades para permanecer fiel à Torá e seus requisitos específicos, que definiam a aliança de Israel com Yahvé, o Senhor. Então Deus fala para Josué: olha, Josué, seja fiel a mim, seja forte e corajoso, não desanime, obedeça a minha lei. Para onde você passar, você será bem sucedido. Por outro lado, os israelitas, simples nômades, não possuíam nem mesmo as máquinas de guerra mais primitivas para enfrentar as muralhas fortificadas. Os registros históricos nos mostram que nem mesmo o Egito, a maior potência da época, era capaz de dominar Canaã permanentemente. Então, o povo de Israel não foi com míssil lá, não foi com armas, não foi lá com bombas, não foi com nada. Quem deu a terra de Canaã para o povo de Israel foi Deus. Foi Deus que derrotou aqueles gigantes. As muralhas de Jericó, quando Josué foi lá para guerrear contra o povo de Jericó, o exército de Jericó, quem foi que derrubou aquelas muralhas? Foi Deus. Josué, seu exército, ia conseguir derrubar aquelas muralhas? Jamais. Outros milagres que nós vimos também na Bíblia. A abertura do Mar Vermelho. Quem foi que abriu o Mar Vermelho? Foi Deus, para o povo de Israel passar. Era Deus que estava no controle de tudo. Não foi o povo que foi lá abrir o mar. Foi Deus. O Rio Jordão. Quem abriu o Rio Jordão para o povo de Israel passar? Foi Deus. É Deus que estava ali, controlando tudo. São os milagres que Deus fez na conquista da terra lá. E não falei, o povo de Israel não foi com bomba, não foi com míssil, não foi com espada. É Deus que deu a terra para o povo. Vocês lembram de Sinaqueribe, que estavam com seus homens, que o rei Ezequias estava desesperado, porque o rei Sinaqueribe estava afrontando a Deus, que mandou carta para Ezequias, afrontando ele. Não estava afrontando ele, estava afrontando a Deus. Que o rei Sinaqueribe estava no acampamento. Depois ali veio Deus ali que derrotou 180 mil, acho que é 180 mil homens morreram naquele acampamento. Quem foi que derrotou aqueles homens? Foi Deus. É Deus que está no controle, não somos nós. Aqui a pergunta de número 6, em Efésios 10, 18, capítulo 6, verso 10 a 18, mesmo sem participar de combates militares, como podemos aplicar as palavras de encorajamento dadas a Josué em nossas lutas espirituais? Qual que é a armadura de Deus? É a Bíblia. É você ler a palavra de Deus todos os dias, orar a Deus. É isso que assim que nós vencemos as lutas espirituais diárias. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não oramos, o inimigo vem, faz arruaça na sua Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, oramos a Deus, o inimigo, que é Satanás, ele não vem perto de nós. Ele não vem. O que nós devemos fazer? Nosso desafio é conhecer o Senhor suficiente para confiar nele e nas promessas que ele nos faz. E é por isso que
que mais de qualquer outra coisa, precisamos de um profundo relacionamento pessoal com Ele. Qual que é o relacionamento que você tem que ter com o Senhor? É ler a Bíblia, orar, conversar com Deus. Vamos ler Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Abra aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 18. A armadura do cristão. Você vai ver que a Bíblia vai falar sobre a armadura do cristão. Para terminar, torne-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Como que a gente vai ficar forte? Como que um cristão fica forte? Permanecendo unido com o Senhor. É você estar unido com Cristo, que Ele vai deixar você cada vez mais forte. Como ficar unido com Cristo? Lendo a Bíblia, orando. É isso que é ser forte. Vistam-se com toda a armadura de Deus que dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então nós temos que estar com a armadura de Deus para a gente ficar firmes contra as armadilhas do diabo. Porque se você não estiver firme com Deus, o diabo vem e te coloca a armadilha. Ele faz arruaça na sua vida. É isso que o diabo faz com as pessoas que não estão unidas com Cristo. Ele vem e faz arruaça. Acaba com a sua vida. Mas se você ficar unido com Cristo, ele não chega nem perto de você. O verso 12. Continuando aqui no verso 12. Pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal, que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentar as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo. Depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos do fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada e que o Espírito Santo lhe dá. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo ajuda a Ele. Ore sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. Então, qual que é a armadura de Deus? É a palavra de Deus. É a Bíblia. É isso que é vestir o capacete da salvação. É isso que é vestir a armadura de Deus. Quando nós estamos unidos, o inimigo não chega perto de nós. O inimigo não nos toca porque Deus está conosco. Deus nos protege contra a cilada, as armadilhas do inimigo, do diabo. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra potestades, os demônios. É isso, é a nossa luta espiritual. Nós temos que estar unidos com Cristo. É isso, é vestir a armadura de Deus. Olha o que diz aqui. Hoje, ao cumprir a missão que Cristo nos confiou, enfrentamos desafios semelhantes aos de Josué. Precisamos travar uma guerra contra nossas próprias tendências pecaminosas e contra os poderes e as autoridades espirituais desse mundo de trevas.
Então, nossa luta é esse mundo de trevas. A nossa luta é contra tendências pecaminosas. Por isso que nós temos que vestir a armadura de Deus, que é a Bíblia Sagrada, orar a Deus, que Deus, Ele nos ajuda. Como eu sempre falei, como sempre falo, Deus está do nosso lado a todo momento. Aqui na pergunta 7, e o tema é próspero e bem-sucedido. Como você vai ser bem-sucedido e próspero? É ter dinheiro para ser próspero? O que a Bíblia fala de ser próspero? Abra aí a sua Bíblia em Salmos, capítulo 1, verso do 1 ao 3. Abra aí a sua Bíblia em Salmos. Salmos, capítulo 1, verso do 1 a 3. Olha o que diz aqui. Capítulo 1, verso do 1 ao 3. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, os que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam de dia e noite. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Assim também, tudo que essas pessoas fazem dá certo. Então, é o que? É a lei do Senhor que você vai se tornar próspero. Tudo que você for fazer vai dar certo, porque Deus está com você. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Guardar a lei de Deus. É obediência a Deus. O verdadeiro sucesso é viver em harmonia com os valores e princípios espirituais que estão na base do mundo criado por Deus, que são expressos em sua lei. De fato, confiar nas promessas de Deus, especialmente na salvação, pela fé somente, e obedecer sua lei. É obedecer a lei de Deus para você ter sucesso, para você ser bem-sucedido. Tudo que você for fazer vai dar certo. Aqui também ocorre frequentemente em Jó, Provérbios e Salmos, onde a noção de sucesso está intimamente ligada a agir com sabedoria, temendo a Deus e obedecendo a sua palavra. Obedecer a Deus, obedecendo a sua palavra, que você vai ser bem-sucedido. Como Deus falou com Josué, Deus também fala conosco. Agora aqui em Romanos 3:31. O que esse texto diz sobre a relação entre lei e fé? Vamos lá, abra aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 3, verso 31. Romanos 3, e o verso 31. Diz o seguinte: será que isso quer dizer que por causa da fé nós tratamos a lei como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei tem valor. Então, a gente não anulamos a lei pela fé. A gente confirma a lei. Qual que é a função da lei? A função da lei é mostrar o pecado. A lei mostra o pecado para você. O que diz aqui? Pensar que a fé na morte expiatória e sacrificial de Jesus em nosso favor se opõe à obediência à lei de Deus é uma ideia falsa e perigosa.
Lei e graça sempre andam juntas. Apenas uma compreensão superficial do papel da lei pode levar à conclusão de que lei e graça são opostas? Não. A lei e a graça, elas andam juntas. Não adianta você falar que está na graça e fazer coisa errada. Não adianta. Você está transgredindo a lei. Então você tem que estar junto com a lei e junto com a graça. Se você está na graça, você não vai fazer coisa errada. Você vai estar guardando a lei, mas também vai estar na graça. Vamos ler Romanos, capítulo 7 e verso 7. Vamos ler Romanos, capítulo 7 e verso 7. Olha o que a lei mostra. O verso 7. O que vamos dizer então? Que a própria lei é pecado? É claro que não. Mas foi a lei que me fez saber o que é pecado, pois eu não saberia o que é a cobiça se a lei não tivesse dito, não cobice. Então, qual é a função da lei? A lei está mostrando para Paulo sobre a cobiça. E nós não podemos cobiçar as coisas do nosso próximo. A cobiça é um pecado. Então, a lei está mostrando que a cobiça é pecado. Então, a lei mostra o pecado. A lei mostra que você está fazendo de errado. Então, por isso que a lei e a graça andam juntas. Quando entendemos e utilizamos a lei corretamente, temos uma compreensão mais profunda de nossa própria pecaminosidade. Então é isso que eu acabei de ler para vocês. Que a lei, ela mostra o pecado. Que a lei, ela mostra o que você está fazendo de errado. E necessidade da justiça de Cristo. Abra a sua Bíblia em Gálatas. Em Gálatas, capítulo 3, verso 24. Vamos ler aqui, 3, verso 24. Assim a lei ficou tomando conta de nós, até que Cristo viesse para podermos ser aceitos por Deus por meio da fé. Eu vou ler o 25. Agora que chegou o tempo da fé, não precisamos mais de lei para tomar conta de nós. 26. Pois por meio da fé em Cristo Jesus, todos são filhos de Deus. Agora o 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo e assim se revestirem com as qualidades do próprio Cristo. O que esses versos querem dizer? Que nós, se ficarmos unidos com Cristo, nós não viveremos no pecado. Não vamos ficar praticando o pecado, porque nós vamos estar unidos. Quem fica unidos com Cristo não vai fazer coisa errada. Mas você vai guardar a lei do mesmo jeito. Mas ficar unido com Cristo é não viver no pecado, não viver pecando. Quer outro verso para vocês? Vamos lá, 1 João, lá nas cartas de João, capítulo 3, e o verso, eu vou achar o verso aqui. Olha aqui, ó, o verso 24. Quem obedece aos mandamentos de Deus vive unido com Deus, e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Se a gente obedece aos mandamentos de Deus, a gente vive unido
com Deus. Então quer dizer que a gente não vai viver pecando, porque a gente vai estar unido com Deus, guardando a sua lei e obedecendo a Ele. Então essa foi a lição número 1 do livro de Josué. Lições do livro de Josué. Receita para o sucesso. Você quer ter sucesso na vida? É a obediência a Deus. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. E se inscreva no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Deixe seu like, ative o sininho das notificações para receber o meu vídeo. E compartilhe meu vídeo para maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. E até meu próximo vídeo. Tchau!